Galera, exercício 1, né? A gente vai fazer aí uma aulinha com resolução de exercícios de vestibular. O exercício 1 lá do Cefet de São Paulo diz o seguinte: considerando que as medidas de dois ângulos opostos de um losango são dadas em graus por... E ele dá os valores, né? Vamos colocar aqui os valores. 3x mais 60 graus e 135 graus menos 2x. O que a gente sabe a respeito dos ângulos opostos de um losango, né? Se a gente fosse fazer um esboço, vou fazer aqui um esboço, né? A característica do losango é que eu tenho 4 lados iguais. Esse ângulo aqui é oposto a esse. E esse ângulo aqui é oposto a esse. E o que a gente sabe a respeito deles? Eles são congruentes. Esse é congruente a esse é congruente a esse. Se ele está dizendo pra gente, né, que esses dois aqui são opostos, eles são iguais. Mas eu já quero mostrar uma outra coisa para vocês. Se ele dissesse que são ângulos consecutivos, né, o que aconteceria? Eu estaria trabalhando com este aqui e com este aqui. O que a gente sabe a respeito desses dois? Que a soma dele vai dar 180, né? A soma desses dois vai dar 180. No caso, como ele disse que são opostos, a gente simplesmente tem que escrever que 3x mais 60 graus é igual a 135 graus menos 2x. Resolvendo essa equaçãozinha, né? Tá menos 2x, passa para o outro lado, mais 2x. 3x mais 2x, 5x. É igual. Esse 60 está positivo, passa para o outro lado negativo. 135 menos 60 vai dar 75 graus. E aí agora o que acontece é que esse 5 aqui, né, tá multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 75 divididos por 5. X igual a 15 graus. Repara que o exercício ele não te pede, né, quanto vale o x. O exercício fala assim: a medida do menor ângulo desse losango é... No caso do losango, né, o quadrado é um caso específico de losango que tem 4 ângulos retos. Qualquer outro losango que não seja quadrado, eu vou ter um ângulo obtuso e o outro agudo. Ele quer o menor, então ele quer o agudo. Como é que eu vou descobrir? Escolhe um desses aqui. Eu vou escolher o de cima, o primeiro aqui, 3x mais 60. Quando eu calcular 3x mais 60 substituindo x por 15, vai ficar lá 3 vezes 15 mais 60, 3 vezes 15, 45. 45 mais 60, 105 graus. O que acontece? Esse ângulo que ele deu é um ângulo obtuso de 105 graus. Ele quer saber o agudo. Como que a gente faz? Já mencionei aí no começo do exercício, né? A soma desses dois tem que dar 180. Então, se o obtuso deu 105, o agudo, né, o ângulo agudo, vai ser igual a 75 graus. Perfeito? Vamos para o próximo exercício, galera. Vamos lá, galera. Mais um exercício do Cefet, agora vindo lá do Rio de Janeiro, né? Ele cita lá o quintal de uma casa do Manuel, que ele fala que é formado por 5 quadrados. Então aqui 5 quadrados, né? Ele dá nome A, B, KL, BCDE, BEHK, HIJK, EFGH. Ele diz que os quadrados têm a mesma área, né? E a forma desse desenho que eu mostrei para vocês. Ele fala o seguinte: se BG, que eu coloquei aqui, é igual a raiz quadrada de 20 metros, então a área do quintal é... Aí, o que a gente tem que saber, né? Repara que se eu tenho tudo quadrado, né? Esse aqui vale x, aqui vale x, aqui vale x, aqui vale x, e por aí vai. Todos os lados desses quadrados valem x. Só que o que vai nos interessar nesse ponto é isso aqui, ó. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, que a gente conhece o quê? O que é o BG desse triângulo retângulo? A hipotenusa. Então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, né? Esse cateto aqui, quanto vale? X mais x, ou seja, 2x. Esse outro cateto, x. Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras bem de boa, né? Hipotenusa, opa, raiz de 20 ao quadrado é igual. Primeiro cateto, aquele cateto de cá que eu estou colocando. Ah, professor, e se eu trocar? Não tem problema. A gente vai ter lá 2x ao quadrado mais x ao quadrado. Raiz de 20 ao quadrado, eu posso simplificar a raiz com o expoente 2, né?
Então vai ficar 20 igual 2x ao quadrado, 2 ao quadrado vai dar 4, x ao quadrado mais x ao quadrado. 4x ao quadrado mais x ao quadrado, você sabe quanto que vai dar? Vai dar 5x ao quadrado. Esse 5 está multiplicando, passa para o lado de lá, dividindo. X ao quadrado é igual a 4, correto? Logo, x é igual... professor, é mais 2 ou menos 2. Só que x igual a menos 2, eu não posso ter uma distância, um comprimento, uma largura que fique valendo menos 2. Então, nesse caso, o x vai ser apenas 2, ok? Acabou o exercício? Não. Por quê? Porque ele quer saber a área de todo esse quintal. Como eu tenho 5 quadrados iguais, eu só preciso calcular a área de um deles e multiplicar por 5, tá bom? Como é que eu faço? Lado ao quadrado. O lado vale x, o lado vale 2. 2 ao quadrado vai dar 4. Se esse vale 4, esse vale 4, esse vale 4, esse vale 4, esse vale 4. A área, que eu vou chamar aqui de quintal, é igual a 5 vezes 4, que é igual a 20 metros quadrados. Essa é a área do quintal do Manuel, beleza? Vamos dar mais uma olhada em outro exercício aí, galera. Galera, esse exercício 10, né, que a gente está resolvendo aí, lá da FMP do Rio de Janeiro, né, ela tem uma característica que eu gosto muito de citar. Por quê? Porque é uma questão que pode aparecer dentro de vestibular e dentro de Enem, tá bom? Que é o quê? Olha só, toda vez que eu tenho um triângulo, ele quer que você fale do triângulo ABC, ou seja, ele quer que você junte, né, isso aqui, ó, lá com o C. Repara que o que aconteceu? Passou no meio. Por quê? Porque toda vez que eu tiver um triângulo retângulo inscrito em uma circunferência, anota isso, tá? Toda vez que eu tiver um triângulo retângulo inscrito em uma circunferência, a minha hipotenusa é o diâmetro. A minha hipotenusa é o diâmetro. O que é o diâmetro? 2 vezes o raio. Opa, ele deu pra gente aqui o valor do raio, correto? O raio vale 1,25. Então, a gente tem aqui que o dobro do raio, 2,5. Então, galera, a hipotenusa vale 2,5. Ele já disse pra gente que AB é 2. Olha, AB é 2. Quem falta a gente descobrir? O BC, né? Vou chamar aqui de X. Esse BC é um cateto. Eu posso aplicar Pitágoras de forma direta. Vai ficar o quê? 2,5 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Deixa eu dar uma dica para vocês. Se você não souber operar muito bem com decimal, né, 2,5 ao quadrado, você pode, de boa, por exemplo, usar 5 sobre 2. Porque 2,5 é 5 meios, né? E aí vai ser 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4, né? E aí vai ser 25 sobre 4. Tá bom? Mas 2,5 ao quadrado, salvo algum engano da minha parte, vai dar 6,25. Igual 2 ao quadrado, que vai dar 4, mais x ao quadrado. O 4 está somando, passa para o outro lado subtraindo. 6,25 menos 4, 2,25 é igual a x ao quadrado. O inverso da potência, x é igual a raiz quadrada de 2,25. Galera, então, novamente, né? Professor, eu não sei tirar a raiz com número decimal. Transforma isso aqui numa fração. Qual fração? 225 sobre 100. Porque você conhece a raiz quadrada de 100 e conhece a raiz quadrada de 225. Mas se você pratica um pouco de conta às vezes, você vai se atentar que, se 225 a raiz é 15, de 2,25 vai ser 1,5. Acabou aqui o exercício? Não, porque o que ele quer não é o valor do BC. O que ele quer é a área desse triângulo, ele quer a área do triângulo ABC. E para eu calcular a área, base vezes altura divididos por 2. Só que, professor, olha só, a base é a hipotenusa, quem é a altura? Eu até tenho uma relação para isso. Só que, se eu virar, né? Vou até virar aqui para vocês, Se eu virar a figura assim, você concorda comigo que vai ser o mesmo triângulo?
Então, aqui é a base, aqui é a altura. Todo triângulo retângulo, quando eu tenho o cálculo da sua área, né? Eu posso pensar que um cateto é a base e outro é a altura. Então, a área desse triângulo vai ser base 2, que eu peguei esse cateto aqui, vezes 1,5, que é esse outro cateto aqui, base vezes altura, divididos por 2. Simplifica o 2 com 2, vai chegar lá na área igual a 1,5. Se lá está em metros, a área vai estar em metros quadrados. Acabou aí o exercício, né? Seria o item E desse exercício. Galera, presta atenção. Exercício tenso, hein? Exercício nervoso esse aqui. O FPR colocou essa questão de modo que ele dava esse desenho, falava que era um telhado, isso aqui era um telhado inclinado, né? Onde ele tinha ali os 3 suportes, um no A, um no C e outro no B. Ele dava a altura do suporte do A, dava a altura do suporte do C e pedia a altura do B. O que o aluno desavisado faz? Ele, professor, semelhança, né? Vamos fazer proporção. Esse lado é proporcional a esse, assim como esse é esse. Eu falei uma coisa para vocês no vídeo onde eu citei, por exemplo, o Teorema de Tales, que eu até poderia falar, professor, os suportes, né? Os suportes verticais são paralelos, a gente tem, então, feixes retas paralelas, eu tenho aqui uma transversal, aqui tem outra transversal. Só que para eu poder comparar isso aqui com as transversais, eu precisaria fechar o triângulo. Eu falei isso lá na aula, né? Então, eu não posso fazer isso. Apesar de que eu conheço vários e vários alunos que fariam. Pro bem ou pelo mal, se você fizer uma relação assim, você não vai ter, a Federal foi bem boazinha, ela não colocou nenhuma questão, né, nenhum item que você chegaria naquele detalhezinho. Então eu vou te ajudar a encontrar como é que você resolveria, tá? Como? Se eu fecho aqui, ó, eu vou dar uma fechada aqui. O que acontece? Eu tenho dois ângulos retos, tá? De forma que esse triângulo que a gente formou aqui, a gente conhece a distância daqui até aqui, é o nosso cateto. A gente conhece o que mais? Essa medida. Professor, como é que vai conhecer essa medida? Ué, eu sei que tudo isso aqui vale 6, isso aqui vale 4. Se eu vou tirar 4 de baixo, aqui sobra 2. Então, tudo aqui vale 20. Esse cateto vale 20. Esse cateto vale 2. Correto? Tá, professor? E aí? O que você quer dizer com isso? Vamos dar uma olhadinha, porque o que a gente vai precisar descobrir é isso aqui, ó. Tá bom? A gente vai tentar descobrir isso aqui. Deixa eu só ver se eu não tô até calculando coisa que não vai precisar, gente. Olha aí. Tô calculando coisa que não vai precisar. Porque agora eu tenho dois triângulos. Olha que eu faço isso aqui, eu tenho dois triângulos retângulos, né? Um pequenininho. Vou colocar aqui um pequenininho. Que é exatamente... Vamos fingir que isso aqui é um triângulo retângulo. Que é esse aqui. E eu tenho um grandão. Grandão, né? Um pouquinho maior que o outro. Que a gente conhece alguns detalhes. Por exemplo, essa medida aqui de baixo a gente sabe que é 12. Essa medida aqui de baixo a gente sabe que é 20. Essa altura aqui vale 2 e aqui vale x. Pronto. Se eu descobrir quanto vale x, que é esse pedacinho, vou chamar de y, porque a gente já tem um x ali, vou chamar de y. O x vai ser 4 metros que a gente tem aqui, mais o valor do y, tá? Agora sim você pode usar a proporção. Como é que usa a proporção aqui? Podemos fazer base está para base, então 12 está para o 20, assim como a altura y está para 2. Beleza? Como é que simplifica isso aqui? Posso simplificar na vertical ou na horizontal. Eu vou simplificar aqui primeiro, ó, porque é legal, né? Ó, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 10. Se você quiser simplificar mais um pouquinho, 12 com o 10, dá para simplificar por 2, né? Vai dar 6 e 5. 6 quintos é igual a y sobre 1. Y sobre 1 é y. Então, 6 quintos vai dar 1,2. Correto? Ah, professor, é essa a solução? Não. O 1,2 é esse pedacinho. A altura, que é o x, vai ser o 4 metros mais 1,2. Ou seja, a altura daquele suporte vai ser de 5,2
metros. Beleza? Gente, é necessário fechar o triângulo. Se eu conseguisse fechar o triângulo lá para frente, fechou. Vai na paz que vai dar certo para você usar, relacionar base e altura, tá? Mas como eu não tenho a altura do triângulo, não posso usar isso aqui. Tá joia? Vamos pro próximo exercício, galerinha. Isso aí. Galera, esse exercício, ele tá classificado como médio, tá? Mas eu, sinceramente, considero ele extremamente fácil. Lógico, né? Se por acaso algumas pessoas não enxergarem tudo aquilo que a gente fala, né? Porque tem coisas que a gente já tem que olhar e falar, opa, professor, olha só o que tem aqui, né? Porque olha só, o que ele pede nesse exercício é para você calcular a área desse triângulo aqui. É isso que ele quer, tá? Mas o que a gente tem nessa figura? Você concorda comigo que a gente tem um retângulo, dois triângulos retângulos e esse triângulo que ele quer a área? E que se eu calcular a área do retângulo e subtrair esses dois triângulos aqui, eu estou achando, né, a área do triângulo? Então é basicamente essa a ideia. E algo mais ainda, gente, olha só, quando eu olho o triângulo retângulo, eu estou vendo que esse lado vale 3, esse lado vale 5. 3 é um cateto, 5 é a hipotenusa. Ou seja, é um daqueles triângulos que a gente chama de triângulo pitagórico, né? O triângulo pitagórico, 3, 4 e 5. E como isso aqui é um retângulo, aqui também vale 4. Galera, poxa, né? Não preciso nem falar mais nada. A área do retângulo, vamos calcular aqui. Área do retângulo. Base vezes altura. Quanto vale a base do retângulo? Toma cuidado para não falar 3, porque é 3 mais 3, né? 6 vezes a altura que vale 4. 6 vezes 4, 24. Quanto vale a área desses triângulos, né? A área, eu vou chamar aqui a área do triângulo AMD. Já falei nessa aula e vou falar de volta. Quando eu tenho um triângulo retângulo onde eu conheço os catetos, para calcular a área dele, né? Base é um dos catetos, altura é outro, base vezes altura divididos por 2. Simplificando aqui, 2, 3 vezes 2, 6. Joia? A área do outro triângulo, galera, não é o mesmo, né? Do triângulo BMC, não é o mesmo, as mesmas medidas? É, então também vai dar 6. Joia? Então quando ele pede, agora que eu fui ver, ele quer do AMD, gente, tá pronto já. Nossa, achei que era do MDC, eu olhei rápido. Peço desculpas, tá aqui já a resposta. A hora que eu fui ler a pergunta ali, desculpa, gente, já tá pronta a resposta aqui. Extremamente fácil, simples, tá bom? Vamos ver um último exercício pra gente resolver. Galera, eu vou tentar deixar o mais simples possível esse exercício, tá? Repara que ele é um exercício do ITA, normalmente, não que seja sempre, mas normalmente um pouco mais elaborado, tá? E um pouco mais demorado. Ele disse pra gente que isso aqui é um trapézio isósceles, né? O ABCD é um trapézio isósceles. Se é um trapézio isósceles, os lados não paralelos são iguais. Então, se ele diz que, né, ele falou que AD vale 9, o BC também vale 9. O lado AB vale 15, né? Aí ele fala assim, a distância entre o lado AB tá aqui, e o ponto E em que as diagonais se cortam é... Então galera, eu vou fazer as diagonais, né? Deixa eu tentar fazer as diagonais sem cortar a imagem para vocês aí. Vou fazer um rascunho das diagonais. Aqui está a primeira diagonal. E aqui está... Opa, mexi um pouco o papel, mas não tem problema. Aqui está a outra diagonal. Qual é o detalhe, né? Ele disse o seguinte pra gente. Para isósceles com base maior mediana, lado mediano 9, o ângulo... Ele diz que o ângulo ADB é reto. Ou seja, aqui a gente tem um triângulo retângulo, né? Esse aqui é o ponto E que ele pediu. E ele quer saber essa distância aqui. Ele quer saber, eu vou marcar aqui X. Ok? O que acontece? Como eu tenho um trapézio isósceles, tá? Os lados são iguais, ele vai dividir a base bem no meio. Exatamente no meio. E formando 90 graus. Repara aí, então, que a gente já tem dois triângulos retângulos, né? Qual é a ideia? Esse triângulo ADB, a gente conhece esse cateto,
e o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é a hipotenusa. Eu consigo calcular, então, por exemplo, quanto vale dB. Concorda comigo? Por quê? Porque dB ele é um cateto. Então, eu consigo calcular. Como? Olha, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, mais, vou chamar aqui de dB, né, ao quadrado. 15 ao quadrado vai dar 225. 9 ao quadrado vai dar 81, mais dB ao quadrado. O 81 está positivo, passa para o outro lado negativo, né? 225 menos 81 vai dar 144. Então, dB ao quadrado é igual a 144. Raiz quadrada de 144 vai ser esse dB aqui, né? Vou chamar aqui de 12. A gente achou essa medida. O que eu quero mostrar para vocês? Aqui eu vou usar uma caneta colorida para a gente poder mostrar essas figuras, tá? Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Talvez eu cubra um pouquinho, mas vocês já vão entender o que eu quero fazer. Eu tenho esse triângulo aqui, ó. Eu tenho esse triângulo aqui. Correto? Que é retângulo nesse ponto. Não sei se fica claro para todo mundo o que eu marquei aí. E eu tenho esse triângulo aqui. Ó, esse triângulo aqui. Que é retângulo aqui. Tá? Além disso, olha só a informação que eu tenho. Eu vou marcar com uma outra cor. Os dois triângulos são retângulos. E esse ângulo aqui, ó, que eu marquei em laranja, ele é comum aos dois. Ele é comum aos dois. Então, o que a gente sabe? Opa, lembra que eu falei que a gente dividiu ao meio? Se tudo vale 15, aqui eu vou colocar 7,5. Nesse triângulo retângulo menorzinho aqui, desse ângulo alfa, que é comum aos dois, oposto a ele eu tenho o x, e entre o laranja e o de 90 graus, eu tenho 7,5. Entre o laranja e o de 90 graus. No triângulo grandão, oposto ao ângulo laranja, eu tenho 9. E entre o ângulo laranja e o ângulo de 90 graus, eu tenho dB, que a gente calculou aqui. Sabe o que isso quer dizer? Eu posso usar semelhança desses dois triângulos. Então, vamos lá. Eu vou fazer do menor para o maior, tá? Ó, oposto ao laranja, x. Então, eu vou colocar aqui x. Está para oposto ao laranja, 9. X está para um 9. Assim como. Como eu comecei do menor para o maior, aqui tem que ser o menor de volta. Entre o laranja e o 90 graus, 7,5. Entre o laranja e o 90 graus, no maior, vale 12. E aí agora a gente pode, né, resolver. Galera, posso simplificar aqui, ó, né? Por 3 aqui vai dar 3, aqui vai dar 4. Multiplicando cruzado, né? 4x é igual 3 vezes 7,5. 3 vezes 7,5, vamos ver se eu consigo fazer a conta, né? 3 vezes 5 vai dar 15. 3 vezes 7 vai dar 21. Com mais 1, 22. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, eu tenho aqui que x é igual a 22,5 sobre 4. Aí, a gente achou a resposta. Só que você vai lá na opção, né? Você não vai achar esse valor. Por quê? Porque quando eu trabalho com fração, eu não uso decimal. Multiplica por 2 em cima e embaixo. Você vai ter lá que x é 22,5 vezes 2 vai dar 45. 4 vezes 2 que vai dar 8. E aí você tem a altura, que é exatamente a distância do ponto E até o lado AB, tá? Espero que tenha ficado tranquilo para vocês. Eu tentei deixar da forma mais simples possível. E é isso, galera. Um grande abraço e até a próxima aula. Falou!